Olá, vamos falar de um assunto super complexo que é a pobreza e das várias ideias que existem para combatê-la. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um argumento bem específico que defende que existe um caminho principal para sair dessa situação. Qual será a lógica por trás disso? Bom, é o que a gente vai descobrir juntos. Essa pergunta aí, nossa, ela é o centro de debates gigantescos sobre políticas públicas, porque veja bem, não é só sobre ajudar, é sobre como ajudar, do jeito certo, de um jeito que realmente funcione para que as pessoas consigam andar com as próprias pernas. E é exatamente nesse como que as opiniões se dividem para valer. Agora, num debate com tanta divisão, pode parecer meio surpreendente, mas, segundo a análise que a gente está vendo, existe sim um ponto de partida em comum. Antes da gente entrar nas discordâncias, vamos dar uma olhada naquilo que, aparentemente, quase todo mundo concorda. E esse ponto em comum é a base de tudo, a ideia de que o governo tem sim uma obrigação moral de garantir uma rede de segurança para as pessoas. O material que a gente analisa faz questão de dizer que isso não é uma bandeira só de um lado político. A crença de que ninguém pode ficar sem o mínimo para sobreviver é, na verdade, um valor bem mais universal do que a gente imagina. E para ilustrar isso, olha só que interessante. Essa citação é de Frederick Hayek, um economista que ganhou o Nobel e que muitas vezes é visto como um grande nome do pensamento mais conservador. A fonte que a gente está usando traz essa citação justamente para mostrar que a ideia de uma rede de segurança básica tem um apoio bem amplo, não pertence só a um lado da conversa. Ok. Se existe um acordo sobre a necessidade de ajudar, por que a discussão continua tão quente? Pois é, a resposta, segundo essa análise, está nos resultados, ou melhor, na falta deles. E aí a análise joga esse número na mesa. 20 trilhões de dólares. É um número que a gente nem consegue processar direito. Só para ter uma noção, essa é a grana que a fonte diz que o governo americano gastou em programas contra a pobreza desde que a chamada Guerra contra a Pobreza começou lá nos anos 60. É um investimento absurdo, difícil até de visualizar. E aqui está o pulo do gato do argumento. Apesar dessa montanha de dinheiro, a taxa oficial de pobreza quase não saiu do lugar. Caiu só um pouquinho em mais de 50 anos. Claro, a análise até reconhece que as condições de vida melhoraram, mas a pergunta que fica no ar é: o objetivo era só deixar a pobreza mais confortável ou era de fato dar um fim nela? É exatamente aqui que o argumento propõe uma virada de chave, uma mudança de mentalidade mesmo. A meta, por essa visão, não pode ser só ficar gerenciando a pobreza com auxílios. O verdadeiro sucesso seria criar um sistema que mostre uma saída clara, um caminho real para a independência. Bom, isso nos leva para o coração do debate. A fonte apresenta duas filosofias, dois caminhos que são bem diferentes para tentar alcançar esse objetivo. De um lado, a gente tem a ideia de mais dinheiro e do outro, a ideia de mais oportunidade. E é aqui que os caminhos se separam de vez. De um lado, tem uma abordagem que enxerga a solução em mais recursos, redistribuindo a riqueza. O sucesso nesse modelo seria ter mais gente sendo cuidada pelos programas. Do outro lado, tem uma visão focada em oportunidade. E essa visão inverte totalmente a régua do sucesso. O objetivo passa a ser ter o menor número possível de pessoas precisando de ajuda. Aprofundando um pouco mais nessa segunda perspectiva. O argumento é que a ajuda direta, por mais que seja bem intencionada, pode acabar criando uma armadilha. A preocupação é que isso gere uma espécie de hábito de depender da ajuda, sabe? E o que era para ser algo temporário acaba virando um modo de vida. A tese, então, é que o empoderamento de verdade vem quando se aprende as ferramentas para não precisar mais dessa ajuda. Certo. Então qual é a solução que essa análise defende no final das contas? Bom, ela é apresentada como uma espécie de síntese, uma forma de ajudar com o que é preciso agora, mas, ao mesmo tempo, construir uma ponte para a independência lá na frente. A proposta central, então, é essa: amarrar a assistência ao trabalho. A ideia é transformar o conceito da rede de segurança. Em vez de ser um ponto final, um lugar onde a pessoa fica, ela se tornaria uma ponte, um caminho com estrutura para levar a pessoa da necessidade para a autossuficiência. E como isso funcionaria na prática? A abordagem é dividida em dois passos bem claros. Primeiro passo: garantir o básico. Comida, abrigo, isso é inegociável. Mas aí vem o segundo passo, que é o crucial: usar essa ajuda, que está ligada ao trabalho, como uma oportunidade para ensinar habilidades úteis que vão capacitar a pessoa para o futuro. Porque o resultado final que essa abordagem busca, de acordo com a análise, vai muito além de só ter estabilidade financeira.
A questão é conseguir ter uma vida com propósito, com realização, com dignidade. Aquela dignidade que vem da capacidade de se sustentar por conta própria. E o argumento termina com essa reflexão que tenta ir além da briga política. Não importa qual caminho a gente escolha para chegar lá, a pergunta que fica é: esse desejo, o de uma vida com propósito e dignidade, será que ele não deveria ser um objetivo em comum para todos nós?